A ferrugem pode deixar tudo hoje a zero se tu não cuidar. Ela pode estar nessa folha aqui e eu não estou vendo ela sintomaticamente. Então não dá para correr muito risco com a ferrugem. Ela não é a doença mais importante do mundo à toa. Ela é muito severa. Se você não tem o controle sobre ela, inviabiliza a sojicultura, que é o maior produto brasileiro. A ferrugem asiática é uma das maiores ameaças à produtividade das lavouras brasileiras. A boa notícia é que existe proteção. É possível proteger a soja com fungicidas multissítios. Hoje você vai ver como esses produtos devem ser usados para manter a ferrugem longe da sua lavoura. Quem planta soja sabe do que o Diógenes está falando. É um pânico que só o agricultor que sabe, que são duas coisas que a gente não conseguia monitorar naquela época. Falta de chuva e as doenças, né? Então tu não tinha mais o que fazer, o resto tu conseguia plantar bem, com soja, sementes boas, mas a ferrugem tu não tinha o que fazer, até que veio essas técnicas de aplicação de fungicidas. E nós teve muitas lavouras aqui que teve perdas zeros, lavouras de produtividade zeros. Faz 20 anos que o agricultor gaúcho de Santo Antônio do Planalto começou a plantar soja. Naquele tempo, ninguém por aqui conhecia a ferrugem. A doença apareceu há menos de 10 anos nesta região. Há 8 anos atrás que começou a entrar o primeiro processo de doenças, né? Bem forte. Assim que chegou, a ferrugem já mostrou do que era capaz. Foi um problema sério, assim, produtividades baixíssimas, né? Que nós não tinha nada de ferramentas ainda para controle, que ninguém conhecia ainda, aonde que foi uma catástrofe geral, né? Produções baixíssimas, em torno de 15, 25, nada mais que 30 sacos por hectare. Então surgiram os fungicidas. Os produtos funcionavam bem, mas só no começo. Tu aplicava 2 aplicações aí, entre fechamento de linha, florescimento e uma em enchimento de grãos, e tu controlava, conseguia na nossa região aqui. Hoje não mais. Mas por que os fungicidas deixaram de fazer efeito contra a ferrugem? Você já deve imaginar. Os fungos se tornaram resistentes aos fungicidas. No mercado existem 3 grupos de fungicidas de sítio específico: triazóis, estrobilurinas e carboxamidas. Jorge é engenheiro agrônomo e trabalha com proteção de lavouras. Ele é desenvolvedor de mercado da UPL, empresa global que atua em mais de 80 países. Jorge acompanhou o surgimento dos primeiros fungicidas no Brasil. A ferrugem surgiu em 2001. Para aquele momento, o único grupo que tinha disponível era o triazol. E de uma maneira equivocada, o mercado entendeu a ferrugem como uma doença para ser controlada curativamente. E a gente não viu que, por ser muito agressiva e deixando ela aparecer para atuar sobre ela, o fungicida se desgastaria e surgiria biotipos resistentes em seguida e iriam fragilizar esse grupo. E foi o que aconteceu. Em 2001 surgiu a ferrugem, os triazóis foram usados até 2005, quando os produtores começaram a reclamar da performance dos triazóis. Depois vieram as estrobirulinas e as carboxamidas. E mais uma vez, o fungo da ferrugem se tornou resistente. Nós estamos há apenas 3 anos do surgimento das carboxamidas e a ferrugem já teve no ano passado uma perda de sensibilidade a esses fungicidas, ao grupo das carboxamidas. Então o que se tem atualmente é uma resistência múltipla e cruzada. Então a ferrugem hoje dominou os 3 principais grupos, né? Triazóis, estrobilurinas e carboxamidas, e não tem nada novo vindo no horizonte de 10 anos. Essa é a preocupação toda.
Para atacar o problema da resistência, a UPL desenvolveu os fungicidas multissítios, que agem em diversos pontos do metabolismo do fungo simultaneamente. O primeiro fungicida multissítio lançado no mercado brasileiro foi o Uniseb Gold. Junto com o surgimento das carboxamidas, a UPL fez um trabalho muito forte com o Uniseb Gold. Um fungicida diferente dos outros, com um mecanismo de ação diferente dos outros. O Uniseb Gold é usado junto com os fungicidas de sítio específico, que já são conhecidos pelos agricultores, mas que estão perdendo o efeito sobre a ferrugem. Além de aumentar a proteção, o multissítio melhora a eficácia dos fungicidas convencionais, reduzindo a resistência dos fungos. São estrategicamente os fungicidas ideais para dar uma sobrevida aos de sítio específico, que deverão ter ainda uso, né, até que surja um grupo químico novo. Há 3 anos, o Diógenes usa o fungicida multissítio associado aos fungicidas de sítio específico. Os resultados aparecem na produtividade da lavoura. As produtividades do ano passado, na safra de 2016, 2017, foram muito grandes. Aqui nesses talhões até de 80, 85 sacos por hectare. Evolução de até 30% de produtividade. A gente não achava que teria tanto isso. Teste seus conhecimentos. Quanto o Brasil gasta por ano com a ferrugem asiática? Alternativa A, 1 bilhão de dólares. Alternativa B, 2 bilhões de dólares. Ou alternativa C, 3 bilhões de dólares. Em seguida, a gente confere a resposta. Toda semana, essa equipe de agrônomos examina detalhadamente esses talhões de soja no campo da Cotrijal, em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Eles procuram por indícios da ferrugem. A cooperativa, que atende a 6 mil associados, com 600 mil hectares de soja, está atenta para qualquer sinal da doença. E essa preocupação tem justificativa. O consórcio antiferrugem já detectou a presença do fungo em lavouras do Rio Grande do Sul. Por isso, o engenheiro agrônomo Fernando Martins não deixa passar nenhuma suspeita. Ela está encontrando condições de entrar mais cedo nas lavouras do que em anos em que ela sempre ocorria mais para o início de janeiro, fevereiro. Um dos motivos para a antecipação da chegada da ferrugem no Rio Grande do Sul é a chamada ponte verde. Plantas de soja que permanecem vivas no campo durante o inverno, servindo de hospedeiras do fungo. Em algumas regiões, a ferrugem apareceu antes mesmo do plantio das lavouras comerciais. Foi encontrada pústulas vivas no mês de agosto, setembro. A Cotrijal possui um sistema de alerta para avisar os agricultores toda vez que ocorrem condições climáticas favoráveis à contaminação pelo fungo. Cruzando os dados do clima, nós podemos dizer com segurança que nós já tivemos noites propícias para que essa infecção ocorresse. Porque eu tenho que partir do princípio que o esporo já está no ar, já está presente, ele só não está sintomático. Mas a condição que eu tenho para a infecção, ela já ocorreu. Se você planta soja, sabe que não dá para perder a hora quando o assunto é ferrugem. Para não ter prejuízos com a doença, é preciso agir no tempo certo. Os técnicos recomendam que a proteção química da lavoura comece cedo. Como eu já tenho a presença de sintomas de ferrugem no campo, eu posso trazer esses esporos para essa lavoura aqui. Se eu não tiver com o protetor, o esporo vai ter condições de se depositar em cima da folha, penetrar dentro dela e fazer o quadro que daqui a uns dias passa a ser sintomático. O engenheiro de tecnologia de aplicação da UPL, Sérgio De Caro, reforça a importância de usar o fungicida no momento adequado. As aplicações hoje para fungicidas, elas devem ser preventivas, né? Hoje em dia, todas as recomendações, os posicionamentos se dão de forma que a gente evite que haja o progresso da curva de doenças, ela aumente. Então, é sempre não esperar que a doença aconteça na lavoura, não esperar para observar a doença na lavoura, porque nesse momento nós temos aí pouquíssimo, se não nenhum produto recomendado nesse momento como forma curativa. Então, todos eles são aí de uma maneira protetivas, né, protetoras.
A recomendação é de que os fungicidas de sítio específico sejam aplicados sempre junto com o multissítio. Todas as aplicações de fungicida sítio específico hoje devem vir acompanhadas de um produto do multissítio, no caso do Nizeb Gold, para que se evite essa seleção, essa pressão de seleção de indivíduos resistentes, para que a gente consiga também manter a eficácia de produtos sítio específicos por muito mais tempo. Nós não temos ainda um curto espaço de tempo uma perspectiva de ser lançado aí, falando de maneira geral no mercado de produtos fitossanitários, alguma inovação muito diferente do que a gente tem hoje. Lembra da pergunta que fizemos há pouco? Quanto o Brasil gasta por ano com a ferrugem asiática? A resposta certa é a B, 2 bilhões de dólares por safra, segundo levantamentos da Embrapa. Daqui a pouco vamos saber mais sobre a forma correta de aplicar os fungicidas multissítios. Hoje estamos vendo como a proteção química das lavouras pode evitar prejuízos na cultura da soja por causa da ferrugem. Você já sabe que os fungos se tornam resistentes aos fungicidas de sítio específico e que, para aumentar a eficácia dos grupos químicos já existentes, foram criados os fungicidas multissítios. O Sérgio Decaro, engenheiro de aplicação da UPL, vai relembrar qual a importância desses produtos. Inevitavelmente, a gente precisa associar mecanismos de ação. Somente mecanismo de ação não é mais suficiente para manter o controle a longo prazo. Nós temos visto aí ao longo do tempo várias tecnologias de ingredientes ativos com sítio específico perdendo a sua eficácia ao longo do uso e com o tempo de exposição. Na Cotrijal, em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, são testadas várias tecnologias de aplicação dos fungicidas. Este teste, realizado com laser no escuro, simula uma pulverização diante de um vento de 8 km por hora para analisar o efeito de um adjuvante. O produto é usado para reduzir a deriva na aplicação dos fungicidas. Lembra quando o Fernando, engenheiro agrônomo da Cotrijal, recomendou que os fungicidas sejam aplicados cedo? Pois agora nós vamos saber qual a fase mais indicada para iniciar a proteção das lavouras. Um ponto muito importante é que o fungicida precisa atingir o alvo para fazer efeito. E nesse caso, o alvo são as folhas mais baixas da planta, o chamado baixeiro. As principais doenças da soja, como é o caso da ferrugem, ela inicia sempre do dossel baixeiro para cima. Ou seja, se eu não conseguir colocar o produto na parte do baixeiro, eu não estou conseguindo atingir o alvo que é a ferrugem. E isso às vezes é complicado deixar para fazer as primeiras aplicações nesse estágio da lavoura, porque eu posso estar com a doença já se proliferando e, em segundo lugar, eu não tenho uma condição de aplicação perfeita de deposição dos fungicidas no baixeiro. A partir de uma certa altura, as plantas fecham as entrelinhas, dificultando a penetração dos fungicidas. Toda essa folhagem dos terços médio e superior da cultura da soja promove um efeito chamado guarda-chuva. Neste talhão, podemos perceber como as lavouras mais desenvolvidas dificultam o acesso às folhas inferiores. Aqui você percebe que para mim colocar o produto no baixeiro da planta é muito mais difícil. A entrelinha já está fechada e as condições que eu tenho de fazer a penetração do produto no dossel inferior da planta já requer muito mais conhecimento em termos de tecnologia de aplicação. Quando se instala, o fungo da ferrugem mata primeiro as folhas mais baixas. Matando essas folhas do baixeiro, o que significa? Eu vou ficar só com as folhas que vierem daqui para cima e essas folhas aqui do baixeiro são as responsáveis pelo enchimento de muitas vagens que vão ser criadas nesses ramos que nós temos aqui. Então, quanto mais tempo eu preservar essa área foliar do baixeiro até em cima, eu tenho mais condições de manter o potencial de produção da planta. Ou seja, todas as folhas da soja agora são importantíssimas. É aquilo que nós chamamos de índice de área foliar. Antigamente nós tínhamos um índice de área foliar extremamente grande e que se nós perdêssemos um determinado número de folhas, isso não faria diferença no potencial produtivo.
Hoje, cada folha que a gente perde, nós temos uma perda muito grande no potencial produtivo. Em seguida, vamos acompanhar algumas dicas sobre a aplicação dos fungicidas multissítios. Mas antes, queremos ver se você acerta essa. Responda rápido. Quando e onde a ferrugem da soja foi identificada pela primeira vez no mundo? Alternativa A, 1903, no Japão. Alternativa B, 2001, no Brasil. Alternativa C, 2004, nos Estados Unidos. A resposta você confere daqui a pouco. Agora preste atenção nestas dicas sobre o tamanho das gotas e o volume de aplicação. Quando pensamos na correta colocação do produto no alvo, do Uniseb Gold no alvo, nós estamos considerando a aplicação com gotas de pequeno tamanho, para que as mesmas consigam adentrar o dossel mais inferior da cultura e não fiquem simplesmente depositadas nas folhas mais superiores. Além do mais, tem que haver uma associação entre volume de aplicação. Nós, o PL, hoje recomendamos um mínimo de 100 litros por hectare, uma vez que a água é o único veículo que o ingrediente ativo do fungicida dispõe para que o mesmo consiga adentrar onde a doença se manifesta. Anote aí outras recomendações para a correta aplicação do fungicida multissítio. A velocidade máxima não deve passar de 20 km por hora. As pontas devem ter uma pressão de trabalho entre 3 e 4,5 bars. E é preciso estar atento para a escolha certa da ponta de pulverização. Você já percebeu um detalhe? Como o multissítio é sempre associado a outro grupo químico, os produtores vão trabalhar com mais de uma substância ao mesmo tempo para controlar a ferrugem. Nós estamos aí pensando em mais ingredientes ativos dentro do tanque do pulverizador. Associado a algumas situações em que o volume de aplicação acaba sendo reduzido. Outrora fazíamos alguma coisa em torno de 150 a 200 litros por hectare e hoje esses volumes eles reduziram. A consequência direta desses dois fatores é que a cauda dentro do pulverizador ela está em torno de 10 a 20 vezes mais concentrada. Para que a circulação de cauda dentro do pulverizador e para que haja um bom processo de filtragem sem obstrução da passagem do líquido, é muito importante que seja feita uma escolha correta dos elementos filtrantes, a começar pelo filtro de sucção, filtros de linha e filtro de ponta. É recomendado manter a agitação constante dentro do pulverizador para que a mistura dos ingredientes ativos se mantenha uniforme ao longo de toda a aplicação. Isso é muito importante, haja visto que se houver qualquer decantação no fundo do tanque, o início da aplicação se dará com uma superdose de produto. E ao passo que o término da aplicação se aproxima, nós teríamos subdose de produto. Não podemos deixar de lado uma das recomendações mais importantes: respeitar as dosagens e quantidades de aplicações prescritas na bula do produto. Lembre-se que a resistência do fungo pode aumentar se a dose do fungicida não for suficiente para acabar com a infestação. Para se lançar um produto no mercado, hoje a gente passa por vários crivos aí, ministérios, então os testes são excessivos no sentido de se recomendar a dose ideal para que haja o controle e o manejo da resistência com a dose correta. Superdoses, elas podem vir a ser prejudicial para a cultura, que acaba não conseguindo tolerar alguma superdose de algum produto, seja ele um triazol, uma estuberulina, e também a subdose, ela também é muito nociva, uma vez que reconhece-se que uma quantidade X de ingrediente ativo no hectare ou por área é aquela necessária para que haja o controle da doença, abaixo da qual a pressão de seleção de indivíduos resistentes é muito maior. Vamos ver se você passou no teste. Há pouco perguntamos quando e onde a ferrugem da soja foi identificada pela primeira vez no mundo. A resposta certa é 1903, no Japão, alternativa A. Como nós vimos, um dos grandes desafios no controle da ferrugem é fazer um manejo de resistência. Para isso, a UPL desenvolveu o fungicida multissítio que atua em diferentes partes do fungo. O Uniseb Gold foi o primeiro multissítio do mercado e deve sempre ser aplicado junto com fungicidas de sítio específico.
esse produto for acompanhado do Uniseb Gold, a gente vai ter um stop, uma paralisação da pressão de seleção direcional que está sendo colocada da ferrugem sobre esse fungicida. Então existe aí um processo de seleção direcional muito grande ainda, porque nem todos usam os multissítios, né? Então existe a necessidade urgente do produtor aumentar a sua adoção de uso, aumentar o número de aplicações, para que esses produtos sítios específicos tenham uma sobrevida por mais tempo, até que surja novos. A ferramenta do multissítio hoje é importantíssima, né, no manejo, para que nós não perdemos hoje a eficácia dos fungicidas no futuro. Além de observar as recomendações da bula, é preciso tomar cuidado para que a velocidade de aplicação e o tamanho da gota favoreçam a chegada do produto na parte mais baixa da soja. A proteção deve iniciar antes do fechamento das entrelinhas. A resistência ela existe, está comprovada, mas a tecnologia de aplicação também faz muita diferença no momento em que a minha decisão é de optar por pontas de pulverização que tenham características de fazer uma deposição no dossel inferior da planta, que é onde os esporos da ferrugem vão estar localizados com maior frequência. Quer saber mais? Converse com a gente pelo WhatsApp. Anote aí, 11 985 24 0073 ou entre no nosso site. Acesse brasilcontraferrugem.canalrural.com.br.